O que é o MK Ultra e como ele funciona, como ele é feito? Bom dia, bem-vindos a mais um vídeo. Esse foi um tópico muito sugerido, por isso que eu decidi hoje fazer esse vídeo. E vamos começar aí pelas definições gerais. Então, o MK Ultra, ele é um projeto que foi criado pela CIA oficialmente de controle da mente, ou seja, ele é usado para controlar a mente do ser humano. Foi criado oficialmente em 1953 pela CIA, porém, esse era um projeto que já tinha começado a ser desenvolvido durante a Alemanha nazista. Então, médicos nazistas como Joseph Mengele, que faziam experimentos horríveis nas pessoas, foi ali que começou essa curiosidade de saber como é possível controlar a mente, porque o Mengele fazia aqueles experimentos de tortura porque ele queria saber quanto de dor o ser humano podia aguentar sem uma anestesia. Então, coisas horríveis. Então, aí no começo dos anos 50, a CIA criou esse projeto oficialmente para tentar descobrir como é possível controlar a mente do ser humano. Muitas coisas foram usadas nesse projeto, LSD, principalmente, uma droga que na verdade foi criada pela CIA no laboratório, álcool, radiação, entre outras coisas. E o engraçado é que o doutor, ou o cara responsável por esse projeto na CIA, se chama Sidney Gottlieb, que na verdade é um nome alemão, então com certeza deveria ser algum médico ligado com essa questão nazista. Mas enfim, vamos falar um pouco mais sobre por que o MK Ultra é tão importante. Oficialmente, se diz ou se acredita que esse projeto foi destruído no século passado, que ninguém mais usa, mas enfim. Então, uma das coisas principais que o MK Ultra fez ou aprendeu a fazer foi o controle da mente humana através da dissociation é a palavra em inglês, acho que em português enfim, onde a mente humana ela é quebrada em vários pedaços. Como é que foi feito isso? Geralmente você precisa de uma criança de até 5 anos de idade, depois dos 5 já é tarde demais para isso, ou seja, um ser humano que tem pouca experiência, que tem pouco conhecimento, um ser humano inocente, tá? Você pega a criança e você primeiro oferece a essa criança muito amor, geralmente são crianças recém-nascidas que são usadas, elas são nascidas justamente para esse projeto. Você dá amor incondicional para essa criança por 18 meses. Para isso você necessita ter alguém que se chama handler. Handler é a palavra em inglês que é a pessoa que vai controlar esse escravo do MK Ultra. Então por uns 18 meses você dá amor incondicional a essa criança. E depois disso, a própria pessoa que dá o amor incondicional, ela é responsável por torturar a criança. Então essa diferença de personalidade, esse contraste tão grande de amor para ódio tão rapidamente numa criança tão jovem, cria um trauma muito grande. Esse trauma enorme, ele faz com que a criança disassocie, em inglês é dissociate, então faz com que a criança crie várias personalidades dentro do cérebro dela e cada personalidade diferente vai manter tais memórias. Então essa memória de tortura, esse choque, vai ficar em uma das suas personalidades dentro da sua cabeça. Mas essa criança vai ter várias personalidades e cada personalidade vai ser controlada de uma maneira diferente por esse handler. Esse projeto foi muito usado para criar assassinos experts. Então a gente vê, inclusive, muitos filmes que mostram assim de agentes que são super, sabe, eles matam qualquer um. Então, esse foi um dos motivos que foi criado, justamente por isso que o MK Ultra foi feito por uma agência de inteligência. Outra coisa é a questão de controle mesmo. Por exemplo, a gente vê celebridades, principalmente aquelas celebridades que começaram crianças. Pois elas são um exemplo claro de vítimas do MK Ultra, porque elas, como eu falei várias vezes nos meus vídeos, existem agendas que tem que ser preenchidas. Então, celebridades como a Miley Cyrus é um dos melhores exemplos. Por quê? Porque ela começou a carreira dela quando ela era pré-adolescente como uma garotinha doce e meiga, que os pais... Nossa, eu lembro quando eu era criança, todo mundo no meu colégio assistia ali a Miley Cyrus, a Hannah Montana. Então, aquela menina doce que os pais olham e pensam, poxa, que legal, isso não tem mal nenhum pro meu filho assistir isso, pra minha filha assistir isso, mal nenhum. E daí, essa Miley Cyrus, uns anos atrás, depois que ela cresceu e virou adulta, ela começou a ficar louca, começou a fazer músicas ridículas, começou a ir mostrar a bunda, começou a usar drogas, começou a
a ser o pior dos exemplos possíveis para o ser humano. Então aquelas crianças que quando eram pequenas assistiam a Miley Cyrus e gostavam dela, quando elas crescerem, sem elas perceber, elas vão estar sendo influenciadas pelo comportamento da Miley Cyrus e vão querer imitar o comportamento da Miley Cyrus. Tá, esse é só um exemplo. Por que essa tática do MKUltra de dissociação, de divisão da personalidade humana é usado em celebridades? Porque celebridades influenciam grandes grupos de pessoas. Então, se você tem uma agenda, se você lá é a elite que controla o mundo e você tem uma agenda e você quer, por exemplo, aumentar a promiscuidade entre os jovens, você vai pegar celebridades para fazer isso. Então, é por isso que eu falei num outro vídeo que celebridades famosas, elas não são 100% livres, elas estão sendo controladas e elas não têm a liberdade total de se expressar como elas querem, elas têm que se expressar de acordo com uma agenda. Mas voltando para essa questão do MKUltra. Então, o maior meta desse projeto realmente era o controle da mente do ser humano. E a mente humana, ela é uma coisa fascinante. Muitas vezes a gente sofre eventos na nossa vida que são bem traumáticos. E a gente percebe que conforme os anos passam, a gente meio que esquece esses eventos. Até que em certo momento você escuta alguma coisa acontece que te faz lembrar que você passou por aquele evento. E o nosso cérebro faz isso automaticamente como um mecanismo de defesa, para que você não fique repensando, relembrando coisas traumáticas. Então, esse mecanismo de defesa, que com certeza foi descoberto naqueles experimentos horríveis feitos na Alemanha nazista, agora estava sendo usado de uma maneira controlada e profissional para controlar seres humanos. Então, a pessoa que está sob o efeito do MKUltra, ela não tem nem noção que ela está fazendo alguma coisa. Então, por isso que assim é possível criar aqueles agentes que matam sem remorso, como é que tem um filme, inclusive, sobre isso, The Manchurian Candidate, candidato mancuriano, que fala justamente sobre isso. Então, a pessoa que está sob o efeito do MKUltra, ela não tem nem noção. É tipo uma hipnose. Imagina você estar sendo hipnotizado. Ela pode fazer coisas que ela não tem nem noção que está acontecendo e depois não lembrar de nada, porque é uma outra personalidade dela que está fazendo isso. Por isso que a gente vê tantas celebridades ter aquele transtorno enorme de personalidade. A Britney Spears, em 2007, 2008, raspou a cabeça. Isso é porque, conforme você vai ficando mais velho, a química do teu cérebro vai mudando. Então, essas paredes de dissociação, essas paredes de divisão, elas vão caindo. Então, a pessoa que está sobre esse efeito, existem algumas palavras, algumas coisas que são os triggers. Ou seja, tipo, imagina você é uma vítima de MKUltra, você não sabe disso, tá? Você tá aí vivendo a sua vida tranquila, de repente você escuta o telefone tocar. Ou você escuta uma palavra, ou você escuta um som. What do we say to the God of Death? Not today. Esse som ou essa palavra é suficiente para ligar a outra personalidade do teu cérebro, para trocar a tua personalidade. Então você vira outra pessoa que você nem tem noção que você é. E esse foi o propósito do MKUltra. Como eu falei, ele tem que ser feito com crianças, porque adultos já têm o cérebro formado, a química já está formada, é muito mais difícil. Não é impossível, é mais difícil. Então, ele tem que ser feito com crianças. Tem casos onde eles começam a fazer isso com a criança ainda dentro da barriga da mãe, sabe? Torturar com agulhas, enfim. Então, a criança, ela tem que ser pega jovem. É feita essa dissociação, essa dissociation. E como eu falei, ela funciona na base, você tem que ter um handler para fazer isso, e é a base de trauma mesmo, trauma da mente para criar outras personalidades para que essas possam ser controladas por quem tiver o controle, ou seja, por quem quiser. Então o MKUltra, ele é um tópico bem polêmico, até porque ele é uma coisa que a CIA nunca abertamente admitiu, porém existem documentos. Todo mundo sabe o que estava sendo feito na Alemanha nazista. O Joseph Mengele, inclusive, foi no Brasil fazer os experimentos horríveis dele também. Então a gente sabe que isso existiu. E enquanto hoje em dia
eu não tenho como falar pra vocês isso tá acontecendo, isso não tá acontecendo, mas eu quero que vocês façam sua própria investigação. Esse vídeo era mais pra definir o que é o MKUltra. Então vocês podem aí investigar por conta o que vocês acham, se vocês querem aprender mais. Como falei, os meus vídeos, a meta maior do meu vídeo é despertar a curiosidade em você para que você possa fazer a sua própria pesquisa. Foram mais de 150 programas ligados a essa questão do MKUltra. E a gente sabe também que a CIA fez vários experimentos na década de 50, 60, experimentos com negros, com doenças sexualmente transmissíveis, aquela questão da AIDS. O LSD foi uma droga que foi criada nos laboratórios da CIA, tanto que o LSD é uma das drogas principais usadas nessa questão de criação de uma outra personalidade no ser humano. Então a gente tem que ter muito cuidado para não cair na falsa realidade que nos é mostrada. E é isso, gente. Esse vídeo era só mais aí pra resumir o que é essa questão do MKUltra, como que ele é feito. Então, fiquem atentos com as celebridades que vocês assistem na televisão. Fiquem atentos com mudanças drásticas de comportamento, de personalidade, de aparência. Então, uma celebridade que um dia ela tem... Tipo a Katy Perry é um bom exemplo. E geralmente quem sofre o MKUltra, uma das coisas que é feita é pintar o cabelo de loiro. Isso é muito comum. Então você vai ver, a Katy Perry é um bom exemplo. Ela tinha lá a sua aparência normal, que ela sempre teve, o cabelo comprido, longo, escuro. De repente ela rapou tudo e virou loira. Então essa é uma característica óbvia de quem é uma vítima do MKUltra. A maioria das celebridades prestem atenção quando vocês verem celebridades, que você vai perceber esses sinais que eu estou falando. Bom, enfim, para terminar o vídeo, eu quero compartilhar 2 livros muito interessantes. O primeiro, ele se chama O Grande Livro de Cover-Ups, ou seja, de coisas cobertas, né, que não estão disponíveis para o público. Esse não é um livro acadêmico, esse é um livro para quem tem curiosidade, porém o livro lida com vários assuntos, 11 de setembro, Área 51, Código da Vinci, Homens de Preto, Pearl Harbor, MKUltra, tem um capítulo aqui que é só sobre que eu até marquei aqui, que é só sobre o MKUltra. Então esse é um livro muito interessante para quem é curioso nessas sessões. O segundo livro que eu quero compartilhar, ele se chama Confissões de uma Modelo, Natalie. Esse livro é baseado numa modelo que realmente existiu, ela era uma modelo da Holanda, e ela foi uma supermodelo nos anos 80, anos 70, anos 80, e ela relata que ela foi um escravo do MKUltra. Então aqui nesse livro ela relata exatamente as experiências dela, como que ela descobriu que ela fazia parte do MKUltra, como que ela acordou disso, enfim, é um livro fantástico. E assim, essas informações que eu dou, eu sei que muita gente fala assim, não é perigoso e tal. Bom, enfim, essas informações que eu falo, elas estão abertas para o público. Que nem esses livros aqui, por exemplo, você pode tranquilamente comprar aqui no Reino Unido, na Amazon, onde você quiser, é muito fácil. Então essas informações, elas são abertas para o público, só que o problema é que o público nem sempre está buscando tais informações. Com certeza, se eu fosse trazer para vocês alguma informação que é classificada, ou seja, documentos que não podem ser abertos para o público, aí ficaria muito mais difícil, né? Porque daí eu estaria fazendo algo incorreto. Porém, por exemplo, lembra que eu falei para vocês que os documentos de inteligência, eles têm uma data de expiração. Então, após 50 anos da sua criação, eles são lançados para o público. E essa questão do MKUltra aconteceu nos anos 50. Então, muitos documentos ligados ao MKUltra já estão abertos para o público. Basta a gente procurar e pesquisar. E última coisa para esse vídeo que eu quero falar é que eu tô quase chegando aí nos 100 mil inscritos, gente. Muito obrigada mesmo pelo apoio de vocês. Tudo isso é graças a vocês. E para comemorar isso, eu quero sortear, Eu quero sortear o primeiro livro aqui do canal. Quando chegar nos 100 mil inscritos, esse livro fala primeiramente como a humanidade está caminhando para uma terceira guerra mundial e quais as consequências disso. Então menciona o inverno nuclear, menciona várias coisas. Esse é o primeiro livro que eu quero sortear, porque a terceira guerra mundial é um assunto que eu venho falando bastante. Depois vai ter mais sorteios de mais livros, mas esse aí é para começar. Então bora aí compartilhar, curtir e comentar para que chegue logo nos 100 mil inscritos para eu começar a sortear cada vez mais livros. E é isso, gente. Muito obrigada aí por estarem assistindo, participando, curtindo, comentando. Muito obrigada mesmo. E não deixem de deixar as sugestões de vocês, porque vai ter muito mais tópico vindo.
Essa semana, como eu falei, eu quero focar um pouco mais em tópicos da questão da Rússia, mas esse tópico eu quis fazer porque muita gente está pedindo. Então, deixem a opinião de vocês. Quem tiver artigos, links, conhecimento, deixe nos comentários também. E é isso, gente. Mais uma vez, muito obrigada mesmo pelo apoio de vocês e tenham um ótimo dia.